Olá, queridos, queridas, que a paz de Cristo continue conosco, nos guardando. Esse Cristo vivo e maravilhoso, que grandes coisas tem feito por nós. Podemos dizer claramente, como nos revelam as Escrituras. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nossa alegria depende dele, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Construindo e Compartilhando, onde nós aqui compartilhamos esboços e mensagens ou esboços com mensagens para aqueles que desejam ter aí um norte, uma orientação, uma iluminação no preparo de suas mensagens. Nos últimos vídeos nós gravamos sobre o nosso curso bíblico para liderança, mas neste vídeo aqui eu senti o desejo de compartilhar mais um esboço da nossa série Construindo e Compartilhando, e já estaremos compartilhando um esboço fenomenal, uma outra forma de se aplicar, de se expor, de se refletir em um texto bíblico muito conhecido do Antigo Testamento. Antes, porém, eu quero agradecer a todos vocês, inscritos em nosso canal. Já recebemos mensagem aqui do YouTube que o número de inscritos está aumentando. Já estamos em 141. Meu desejo era chegar aos 200 até o final de ano. E você pode me ajudar até o dia 31, fazer com que mais 59 pessoas se inscrevam aqui em nosso canal, e assim a gente vai caminhando para compartilhar mais conteúdo aqui para a glória de Deus. Este é um canal secundário, o canal principal é o canal Pastor Max Douglas Ministério Sustentando o Próximo, com muitas mensagens, estudos bíblicos, reflexões, vídeos variados que levam você a ouvir a palavra de Deus. O desejo lá é compartilhar a palavra de Deus, não é outra coisa, é entregar Cristo aos homens, tá bom? E não se esqueça de clicar aqui no botão inscrever-se, deixar a notificação aí através do sininho, né, que notifica, e deixar seu comentário, que seja um pontinho, já ajuda muito ali para tornar o vídeo aí relevante, se de fato ele lhe ajudou em alguma coisa, até mesmo você que passou rapidinho, assistiu só esses 2 primeiros minutos e vai nos ajudar compartilhando. Vamos então fazer uma oração e compartilhar com vocês mais um esboço com mensagens. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos dando continuidade a esse projeto que eu acredito que vai abençoar vidas, que vem do teu coração, pois aqui estamos compartilhando com as pessoas aquilo que recebemos do Senhor. Que a tua palavra fale mais alto, que o Senhor gere paixão pela pregação e pelo estudo bíblico, pela leitura no coração daqueles que por aqui passarem. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela de esboços, e daí um esboço bem aí para nós acompanharmos, e já tenho que começar explicando aqui logo no início, na parte inicial aí que constrói aí este esboço. Geralmente você que me acompanha aqui sabe que eu trabalho com essa ordem, né? Ordem cronológica, tema, texto, introdução. Né? Você pode alterar essa ordem para texto, tema, introdução, fique à vontade, fica ao seu critério, até mesmo colocar introdução, texto e tema, né? Porque às vezes acontece assim. E eu não coloquei aí o tema logo no localzinho aqui, no espaço onde ele deve ser colocado, né? Deixa eu aqui, ó, bem aqui. Geralmente o tema vem aqui, mas eu coloquei aqui, ó, uma tríplice declaração. Por que uma tríplice declaração? Porque esse tema ele é um tanto e quanto extenso, porque ele é o próprio conteúdo da mensagem de forma sintetizada. Qual é o tema? Não comprometa sua devoção, persista na busca pela restauração e eleve o seu nível de gratidão. Não comprometa sua devoção, seu culto, persista na busca pela restauração e eleve o seu nível de gratidão. Essa tríplice declaração pode ser encontrada dentro do conteúdo desta passagem bíblica, né? Que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 a 28. Como de costume eu não vou ler o versículo, mas daqui a pouco vou pegar a Bíblia para ler alguns versículos necessários, ok? E aí na introdução, fiz aqui uma introdução sucinta, curta, mas que tem um certo
um certo dinamismo para atrair o nosso ouvinte para dentro do sermão. Lembrando sempre, você pode usar este esboço de forma total, parcial, pode usar por tópicos, pode usar por fases, por frases, quase não sai, por declaração, pelo conteúdo. Fique à vontade para utilizar e eu espero que seja produtivo quando você estiver pregando a palavra de Deus. Quem sabe você vai pregar sobre esse texto, sobre esses personagens e esse esboço vai te ajudar. Então vamos lá. Temos muito o que aprender com 3 dos principais personagens dos 2 primeiros capítulos deste livro: Eucana, Ana e o pequeno Samuel. Então, nessa introdução, de forma muito sucinta, eu já deixo claro para o meu ouvinte que nós vamos ter como ponto principal, como foco, a vida desses 3 personagens. E aí já destaco o que pode ser aprendido com cada um deles. Com Eucana, aprendemos sobre adoração. Com Ana, aprendemos sobre restauração. E com Samuel, aprendemos sobre gratidão. Embora não seja Samuel que vai apresentar essa gratidão, mas é a vida dele que vai revelar o nível de gratidão. Então, essas 3 declarações estão coadunando aqui com a temática. Não comprometa a sua devoção, persista na busca pela restauração e eleve o nível de gratidão. Você poderia sintetizar esse texto ou esse tema da seguinte forma: devoção, restauração e gratidão. Esse poderia ser o seu tema. Esta noite eu gostaria de pregar sobre devoção, restauração e gratidão. Pastor Max, quando eu digo tema, em que momento da entrega da mensagem eu digo esse tema? Você pode falá-lo antes de ler o texto, após ler o texto, mas não deve falá-lo depois da introdução. Porque na introdução é o lugar onde você vai confirmar esse tema, entendeu? Deu para entender? A introdução da mensagem confirma o tema proposto para reflexão, caso você vá usar esse tema, que é uma tríplice declaração. E aí a gente já entra aqui no tópico 1. Nos 2 primeiros capítulos, aprendemos que a adoração ao Senhor estava comprometida. Israel vivia sob o perigo de serem privados de apresentar um culto e uma adoração prazerosas a Deus. Gente, isso é uma declaração. Esse tópico aqui, ele é um tópico, quando eu preguei, ou quando eu prego essa mensagem usando essa proposta reflexiva, pense num tópico que é pertinente a uma realidade em nossos dias. Nós temos aqui a adoração comprometida, e eu não digo a adoração em seus aspectos particulares, mas um aspecto de culto público, né? Então, quando a gente vai para um culto, a gente vai fazer o quê? Vai servir e adorar ao Senhor. Mas naquele tempo, essa ida ao templo, ao local de culto, estava comprometida, pois Israel vivia sobre o perigo de ser privada de apresentar um culto e uma adoração prazerosa a Deus. E aí fica um porquê. Quereis saber por quê? Primeiro, porque a forma corrompida e o mau exemplo gerado pelos filhos de Eli atingiram em cheio aquela geração. A Escritura nos descreve a situação, ou seja, em todo o conteúdo você vai ter lá a descrição de como estava a situação naquele tempo. E aí a gente vai dividir os subtópicos agora por letra. Primeiro, a adoração estava comprometida porque os filhos de Eli professavam o nome de Deus, mas não o conheciam, pelo que só se tornaram filhos de Belial. Então, o primeiro subtópico, ele aborda isso. Por que a adoração estava corrompida? Porque os filhos de Eli professavam o nome de Deus, mas não o conheciam. Capítulo 2, versículo 12, é onde está essa declaração. Eles eram chamados de filhos de Belial. Belial quer dizer inutilidade, sem proveito. O contexto sugere a condição de não servir para nada e, por essa razão, apresenta o conceito de iniquidade. A inutilidade leva à maldade e perversidade. E aí é claro que esse conteúdo agora aí apresentado, ele é fruto de pesquisa, de busca em dicionário, nos seus termos originais, da escritura. Então você encontra quando pesquisa. E a palavra conhecer, porque diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor, segundo a interpretação dessa palavra, tem a ideia de um sentido de estar familiarizado ou conhecer de maneira relacional e experimental, ou seja, eles não tinham
um relacionamento, não eram pessoas familiares ao Todo-Poderoso e eles não tinham um relacionamento experimental, uma experiência prática de andar com Deus. E aí colocamos aqui uma frase para fortalecer e para levar o ouvinte à reflexão. Andar com Deus e não conhecê-lo, um grande e antigo problema. E aí cito 2 textos, sempre lembrando que é muito bom você citar textos, ainda que esses textos sejam usados de forma isolada, sem, contudo, essa forma isolada alterar o sentido tanto da sua mensagem quanto do texto propriamente dito, ok? Isaías 1, de 1 a 3, o próprio Deus diz: o boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, não tem conhecimento, né? Tito 1,16 dizem que haviam homens perversos que no tocante a Deus professavam conhecê-lo, mas negavam-no com suas práticas, ou seja, diziam conhecer Deus, mas o que a prática de suas vidas mostrava era contrário. Em segundo lugar, a adoração estava comprometida porque os filhos de Eli carregavam consigo costumes inadequados e inapropriados, né? E aí o capítulo 2, versículo 3 diz que era muito mau o costume daqueles jovens, quando o povo ia entregar os sacrifícios. Eu não vou ler o texto agora para que o conteúdo do vídeo fique o mais sucinto possível para que as pessoas possam acompanhar. Embora hoje você tenha a oportunidade de acelerar o vídeo, né? Para terminar ele mais rápido, e tem gente que consegue ouvir acelerando, já tem aquele que consegue ouvir um pouco mais devagar. Eu falo num tom de voz que dê, ou numa velocidade de voz que dê para você compreender. Esse é o meu desejo. E aí, usando a forma, né, como os filhos de Eli tratavam, carregavam consigo costumes inadequados, eu faço aqui uma outra declaração. Vivemos esse tempo? Sim, tempo da implantação de maus costumes, mas há ensino bíblico para refutar isso. 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aqui é uma forma de você usar esse texto como base para falar sobre os maus costumes que podem interferir no reino de Deus, no culto, na igreja local, na comunidade cristã. E lembrando, tudo aqui você pode ampliar, melhorar, né? Tem aquela história de alguém que disse para o pastor Silas Malafaia, né? Eu vou pegar essa sua mensagem, pastor Silas, vou dar uma melhorada nela e vou pregar. Então pode dar uma melhorada e pregar com certeza. Terceiro, a adoração estava comprometida porque os filhos de Eli tratavam ações pecaminosas com normalidade. O que eles faziam? Se deitavam com as mulheres que em bando ficavam à porta da casa do Senhor. Isso está em 1 Samuel 2:22, 1 Coríntios 5, Apocalipse 2:20, né? Por que eu cito esses textos? Por exemplo, em 1 Coríntios 5, Paulo denuncia a imoralidade que estava sendo divulgada, inclusive, pelas pessoas que moravam em Corinto. E Paulo diz: olha, a imoralidade que está no meio de vocês, nem mesmo entre os gentios se ouve acontecer, nem entre os ímpios, né? E Apocalipse 2:20, havia um pastor, um obreiro tolerante, né, com ensinamentos corrompidos. Em quarto lugar, a adoração estava comprometida porque os filhos de Eli não recebiam a correção devida. Isso porque seu pai honrava os filhos mais do que o próprio Deus. Está aí em 1 Samuel 2:29. É um texto muito forte, pode ler. E, por fim, a adoração estava comprometida porque os filhos de Eli desprezavam, desvalorizavam, desmereciam a oferta que era apresentada ao Senhor. Lembrando que quando eu repito ou amplio essas expressões aqui, desprezar, desvalorizar, desmerecer, a ideia é levar o meu ouvinte a, enquanto escuta outras formas sinônimicas de expressões, ele possa entender o que eu estou querendo dizer. Caso ele não entenda com desprezar, ele entende com desvalorizar. Não entendendo com uma das duas, ele entende com desmerecer, né? A oferta que era apresentada ao Senhor. E a Bíblia diz que eles desprezavam mesmo a oferta ao Senhor, está no versículo 17. E aí eu faço uma pergunta reflexiva para encerrar esse primeiro tópico da mensagem. Como sentir a presença de Deus e adorá-lo em meio a estas circunstâncias? Porque todo esse conteúdo só prova que o culto, que a adoração a Deus estava comprometida. De fato, a adoração, o culto e o serviço ao Senhor estavam comprometidos. Mas isso não deteve Eucana.
Eucana não permitiu que sua adoração e seu culto fossem prejudicados. Como é lindo isso aqui. Por quê? Porque o texto diz que ele subia com a sua família de ano a ano. Mesmo os filhos de Eli praticando de ano em ano suas corrupções, todo o mal que faziam ao local de culto, Eli de ano em ano subia à casa do Senhor para prestar o seu culto. Ele não deixava que isso impedisse de servir a Deus. Seu culto não foi prejudicado. Os filhos de Eli estavam ali, mas a presença deles não intimidou ou desmotivou Eucana. Eucana subia para adorar de ano a ano, como diz o versículo 3. Soma-se a isso o fato de que Eucana estava cercado por situações que poderiam prejudicar ou mesmo fazer perecer sua vida de devoção e adoração e serviço a Deus. Uma mulher estéril, uma outra mulher rixosa e um conflito familiar. Mas ele não foi atingido, pelo contrário, ao invés de ser influenciado, influenciou. Essa parte da mensagem também muito linda. Leia isso de novo, tá? Veja bem, eu vou dar uma breve explicação. O culto estava corrompido, havia muita corrupção, muita interferência humana, mas aquele homem não deixou de subir a casa de Deus para adorar. A presença daqueles corruptos não intimidou aquele homem. Ele continuou fazendo a obra de Deus, mesmo com gente podre envolvida no reino de Deus. O reino é de Deus, mas é composto por homens. E além disso, Eucana tinha outros problemas, como uma mulher estéril que vivia ali reclamando, que vivia ali amargurada pelo que tinha acontecido, a gente vai ver isso daqui a pouco. Uma outra rixosa que provocava excessivamente a Ana, que era a mulher principal, e um conflito familiar. Você imagina conviver com tudo isso e dizer assim, eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa desse problema, por causa daquele outro. Não. Mesmo com esses conflitos, eles caminhavam para a casa de Deus, Eucana principalmente, e ao invés de ser influenciado pelas circunstâncias e pelos homens, ele acabou influenciando. Imagine você pregando isso e ensinando a igreja. E aí a gente parte para o tópico 3. A perseverança de Eucana em subir todos os anos para adorar influenciou Ana a se tornar uma mulher persistente na busca da restauração. Ana apresenta sinais claros de que precisava de restauração. Sua maior urgência não era deixar de ser estéril, mas sim de ser curada na alma. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10, 11, 15 e 16. E esses textos eu vou ler, como eu falei para vocês, aqui é que eu pego minha Bíblia, porque são importantes para a gente entender se de fato Ana precisava de uma restauração. E olha como ela precisava. Capítulo 1, versículo 10, de que Ana, ou ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então temos aqui uma mulher amargurada. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres. Ou seja, uma mulher aflita, precisava de restauração. Versículo 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha como precisava de restauração. Amargura, aflição e tribulação de espírito. Nem bebi vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. E o 16 diz, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então, Ana estava amargurada, aflita, atribulada e desgostosa da sua própria vida. Precisava sim de restauração. E qual foram as provas da sua restauração, como está bem aqui no subtópico 2 do tópico 3. 1 Samuel 1, 18, 19 e 20. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Depois da palavra do sacerdote ali, Deus usa a boca do sacerdote ali, e então Ana vai ser restaurada. Primeira coisa é que o semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Olha uma mulher restaurada adorando. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então Ana chega naquele dia amargurada, mas ela está ali influenciada pelo marido, que diz para ela, olha, eu sou melhor para ti do que 10 filhos. Você imagine só um homem
dizer que ele pode preencher a lacuna equivalente a 10 filhos. Se um filho já fazia falta para Ana, imagine 10. Mas ele está dizendo, eu posso preencher essa lacuna, ok? Então tá aqui. Tópico 4, já caminhando para o final desse esboço, que tem como tema devoção, restauração e gratidão. Então, no primeiro tópico, que estendemos um pouco mais, falamos sobre Elcana, porque ele nos ensina sobre devoção, que não foi comprometida. Ana vai nos ensinar sobre restauração, que de fato precisava. Mais do que uma restauração externa, precisava de uma restauração interna. E agora, depois de ser restaurada, Ana vai se unir ao seu marido com o propósito de elevar sua gratidão ao nível além do que era costumeiro. Então, dos versículos 21 a 28 e 2:11, vocês sabem que Ana e Elcana vão combinar. Quando Elcana subiu ao templo em um determinado tempo, Ana disse, eu não vou agora, eu vou esperar o menino desmamar, vou esperar ele crescer, então eu subo contigo. Ou seja, eles haviam combinado de subirem juntos para quê? Para entregarem o menino, para servir a Deus. Ou seja, eles recebem o menino como promessa de Deus e agora estão entregando. Por quê? Ana não entrega apenas um sacrifício de gratidão. Ela entrega um sacrifício vivo, uma vida inteira para Deus. Entregou Samuel. Você imagina uma pessoa que passa a vida toda orando por uma bênção e depois entrega ao Senhor? Isso é elevação do nível de gratidão. Gratidão em nível elevado traz resultados acima do que se espera, e aí você termina com esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, porque isso aqui é uma forma de você aplicar às pessoas o que acontece quando a gente eleva o nível de gratidão. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, mais uma vez, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha só, Ana eleva o seu nível de gratidão depois de restaurada. Deus recebe essa gratidão em alto nível e a recompensa, fazendo com que ela conceba novamente, tenha 3 filhos e veja o seu filho, o primeiro filho, o primogênito, entregue ao Senhor, crescendo e fazendo-se agradável ao Senhor. E aí na conclusão eu não coloquei nada, você faz uma conclusão, quem sabe convide os seus ouvintes dizendo, alguém aqui gostaria de passar por uma dessas fases? Talvez você precise agora ter restaurada ou deixar de comprometer a sua devoção para com Deus. Quem sabe você estava pensando em não vir mais ao culto, em servir a Deus e hoje Deus falou contigo. Ou talvez você esteja aqui amargurado e precisa de uma restauração interna. E por fim, você que estava querendo uma resposta de Deus e quem sabe Deus está dizendo que você precisa elevar o nível de gratidão. E aí, com certeza, as pessoas que ouviram a palavra pregada com graça e unção atenderão aos seus conclames, atenderão ao seu pedido, ao seu convite, e certamente você terá motivos de sobra para orar por essas pessoas. Então tá aí este esboço, não comprometa a sua devoção, persista na busca pela restauração e eleve o seu nível de gratidão. Falou com você? Vai te servir? Vai te ajudar alguma coisa? Eu espero sinceramente que sim, e o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Chegamos ao término de mais um Construindo e Compartilhando, dessa série Compartilhando Esboços com Mensagens, e continue por aqui conosco, continue nos ajudando compartilhando esse canal, porque eu acredito que num tempo bem breve, num futuro bem próximo, ele vai estar ajudando muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, com o favor de Deus. Deus te abençoe.